Seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres Empresárias de Sucesso. Para você que é empresária, empreendedora ou tem um sonho de empreender. Hoje eu estou aqui com a convidada, a Gemna Roden. Ela que é uma mulher empresária, ela que é uma mulher que é totalmente ligada à inovação. Então vocês vão ter muito conteúdo de inovação e também muitas coisas ligadas ao empreendedorismo, a lançamentos, as coisas que vocês estão vendo aí na atualidade, mas ela pode contar melhor para nós. Seja muito bem-vinda, Gemina. Olá, pessoal. Gi, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. É sempre bom a gente somar, né, Sim. nesses programas e compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Então, como você já disse, eu sou a Gemina Roden. Eu tenho aí uma trajetória nesse mundo da inovação, mas também tem uma história muito bacana aí de superações que somam, né, a todo esse momento que a gente está vivendo e que eu acredito que vai somar muito nesse nosso bate-papo. Que legal, porque a gente sabe que mulher, a gente conta a nossa trajetória, mas a gente sabe que vem muito mais coisas aí por trás, é família, negócios, mas muito mais sobre nós, né? Sempre eu gosto de falar sobre empreendedorismo com mulheres, que é o tema que eu mais amo, porque eu acredito que a nossa história, ela é somada à nossa trajetória que faz quem nós somos. Então, é muito bom conversar com você, porque eu sei que você é especialista em inovação e é o assunto do momento. E como que entrou a inovação na sua vida? Então, eu tenho ninguém sabe, quer dizer, quase Aham. ninguém sabe, mas eu sou analista de sistemas de informação, né. Então eu sou graduada em sistemas de informação, e por muito tempo eu dizia assim: "O pessoal: 'O que que você fez na faculdade?'". "Casei". Até então eu não sabia o que que eu i que eu aonde que eu iria executar, porque eu não fui atuar na área. Eu fui como eu sou muito vendedora, eu fui para o mercado comercial. E aí eu fui trabalhar com telecomunicações, que é inovação o tempo inteiro. Então, fiquei como executiva em grandes multinacionais, então passei pela Telefônica, pela Claro, depois eu tive uma trajetória ali, em locação de carro, né, na Movida e depois na Rede, que é meio de pagamentos, mas sempre com essa questão de inovação sempre conectado. Então, são empresas que são muito inovadoras e eu estava ali na ponta vendendo aquilo, né? Quando veio a pandemia, eu dei uma pausa por conta, não da pandemia, mas eu estava passando por um processo de desenvolvimento pessoal, e aí eu fui trabalhar como coach durante a pandemia. Então, eu atendi crianças, famílias, mas atendi muito líder, muita mulher, porque como eu sempre bati minhas metas, Sim. eu tive muitas pessoas que vieram para mim, colegas de trabalho, que falavam assim: "Gêmea, preciso da sua ajuda para saber como alcançar meus resultados", Aham. né. E aí eu fui trabalhar com desenvolvimento humano, mas eu retomei depois da pandemia e fui trabalhar em uma startup do agronegócio. E aí foi onde eu mergulhei de cabeça e mergulhei de vez nesse mundo da inovação, e daí veio a abertura de mercado em forma nacional, me especializei no agronegócio, depois eu fui trabalhar como investidora, né, de startups no agronegócio, no setor florestal, e nesse momento foi quando eu realmente passei a fazer parte de ecossistemas de inovação a nível de Brasil e mundo, né, porque a gente não fica por aqui, a gente tem a sorte de estar na fronteira e estar conectado com tudo isso. Então, eu fui fazendo essas articulações. Hoje eu falo que eu sou uma articuladora de negócios, mas com esse viés inovador muito grande, né? Desde entender se a sua empresa precisa de inovação, acho que todos nós precisamos, Sim. mas também como levar a sua inovação para o mercado. Então, esse trabalho que eu faço. Que legal. Então, isso é algo que sempre teve dentro de você. Você sempre gostou desse tema e você entendeu que você poderia, ampliar isso e desenvolver outras empresas, outros negócios, né? Sim. E a Gêmea Mulher? Então, a Gêmea mulher, ela é. Até eu olho para trás e falo assim: caramba, quanta coisa, né, que foi conquistado. Mas uma das coisas que eu gosto muito da Gêmea é a busca de conhecimento constante, sabe, Gi? Eu jamais vou falar de algo sem antes ter uma base de estudo, por trás. Então, quando eu me propus a trabalhar com inovação, eu, de fato, fui estudar, fui entender, fui ver onde que pode ser aplicado, né, e todos esses outros setores. Sim. A Gemina,
eu falo, né? Eu sou uma baiana que está em Foz do Iguaçu há 29 anos. E quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, a gente tinha a visão assim: aqui é o fim do mundo, Aham. né? Para quem vem do interior da Bahia, aqui é o fim do mundo. Mas eu nunca tive essa visão. Eu falava, cara, no portal do mundo, isso sim. Então eu sempre vi Foz do Iguaçu sem fronteiras. Não Sim. tinha uma fronteira que acabava o Brasil. Só que eu fiz o inverso. Eu não fui para os outros países. Eu fui para o Brasil adentro. Né? Então eu de Foz do Iguaçu, todas as vagas de emprego e tudo mais, eu fazia a partir de Cascavel, e de Cascavel eu fui para fora. E então a Gêmea é essa pessoa que está o tempo inteiro buscando, né? Hoje eu sou madrasta da Nicole, que tem 24 anos, que logo aí vai trazer uma netinha para gente. Sou a mãe do Vitor, que tem 9 anos. Tem o Vilmar, que é meu esposo, que me dá muito apoio em tudo que eu faço. Eu falo que eu tenho a honra, né, de hoje, o privilégio de hoje poder ficar em casa, trabalhar de casa, fazer o meu almoço, cuidar do filho, cuidar do marido e trabalhar com Sim. inovação, tanto no formato profissional quanto no formato voluntário. E posso também hoje ter esse privilégio de contribuir com muitos grupos de empreendedorismo feminino, mostrando que sim, é possível a gente alcançar o que a gente quer mesmo. Tá? Fiquei muito tempo no CLT por medo de sair. Sou grata a todas as empresas, saí em todas elas de portas abertas. Mas hoje eu entendo que eu posso mais, somar inclusive com essas empresas que eu passei e continuar levando tudo isso que a Gêmea estudou e aprendeu durante muitos anos para quem quer que seja. Então, eu tenho um propósito muito bacana que depois eu conto, que é sobre esse conhecimento. Então, quando no começo eu falei, né, sobre a mulher e o negócio estar juntos, né, e caminham juntos, e as histórias estão atreladas, e você trabalha com projetos, né? Então você era do CLT, você enxergou que você conseguia atuar na tua profissão, mas você não precisava estar ali cumprindo, seja dentro de uma multinacional ou cumprindo, uma escala de horário, mas você poderia continuar os projetos e também sendo mãe, tendo as suas horas e, de repente, até fazendo mais do que você fazia, né, porque você tem um conhecimento e então com horas, fazendo o teu horário, você faz mais. Muito mais. É muito mais, porque aí eu deixo pronto, eu estou ali, o filho está comigo. Eu posso não estar naquele tempo de qualidade, mas ele também está fazendo alguma outra coisa, mas a gente está presente, É, né? Mas assim, Gi, eu falo que todo mundo tem um perfil, né? sim, Tem gente que não serve para trabalhar sozinho, tem que realmente cumprir horário, tá com escala, e é perfil. é Eu perfil. demorei muito tempo para entender isso, Uhum. até que um médico falou assim para mim, Gêmina, a gente tem um perfil muito parecido. Eu era funcionário público e eu pedi demissão porque eu pedi exoneração porque eu não sabia cumprir horário. E não, aquele horário pré-determinado, né? Eu prefiro trabalhar, atender mais à noite ou em Sim, outros horários do que bater aquele cartão. E você tem esse mesmo perfil, esse perfil empreendedor. E eu sempre fui assim. Então, como eu sempre trabalhei muito home office, eu sempre fiz os meus horários. Mas chegou um momento que eu queria mais. E eu relutei por muito tempo, tá? E aí eu acredito que tem muitas pessoas que passam por isso do medo da insegurança, tá? Poxa, eu não vou ter o benefício, eu não vou ter o plano de sim, saúde, eu não vou ter aquele salário no final do mês. Então, não é fácil tomar essa decisão quando você tem um bom emprego, é, tá? Tem uma idade que acreditem, gente, 45 anos e sim, já está velha para o mercado. Então, tem mercados aí que eu não posso mais entrar, que eu não entro mais, de fato, por conta da idade, sim. tá? E foi um pontapé que eu dei que eu falei assim: não, eu vou quebrar essa barreira e eu vou realmente investir em mim. Tenho apoio em casa, óbvio, né? Mas estou podendo agora, com paciência, com tempo, né? Sem estar uma coisa muito atropelada, pensar nesses projetos futuros, que inclusive a gente tem aí uma construção É. futura. Isso mesmo. E eu vejo você, por ser, a gente até, né, tá aqui no podcast Mulheres Empresárias de Sucesso, e você tá numa área que ela é mais dominada por homens.
né? Como que é a sua visão referente a isso? O mercado está mudando? Como que é até para quem quer entrar nesse novo modelo de negócio? Porque assim, quando eu quando escuto uma palavra, né, falar, primeira vez que eu escutei falar de inovação, eu fui pesquisar, né? E não é inovação, a inovação é do novo, mas a inovação é você trazer algo que pode ser útil na vida das pessoas, é trazer a inovação que vai servir para facilitar vidas. Mas ainda é um assunto e é um modelo de negócio muito masculino, Sim. né? Como que você lidou com isso? É desde pequena, eu confesso, viu? Porque assim, a minha mãe fala que eu fui criada pela lavadeira. Eu adorava ir para casa dela, porque ela pegava a roupa em casa, que Uhum, antigamente tinha as lavadeiras, né, no interior da Bahia muito, e Irá me pegava em casa, me levava para casa dela, eu passava a semana ali. E ela tinha, acho que cinco ou seis filhos homens. Então eu era desde pequena ali brincando mesmo com a molecada. Quando eu comecei a estudar, a faculdade, eu fui fazer faculdade de sistemas de informação, predominantemente masculino. Eu sim. tinha 2, 3 colegas na sala de aula, né. Na minha formatura eram 5, um homem, eu só de mulher, e Aham. 4 homens. Depois eu fui trabalhar com telecomunicações, a maioria gerente homem, Homem. sempre. Estava na liderança nessa área, homem. Sempre homem. Então, ainda mais, as caixeiras viajantes, né, de um canto Aham. para outro, predominantemente homem, e eu estava ali. Depois eu fui trabalhar com locação de carro, então sempre muito masculino. Fui para o agronegócio, Homem. homem. E muito, e assim, isso tem muito da questão do meu relacionamento com meu pai, tá, que aí eu fui entender muito também sobre essa minha questão. Então meu pai sempre foi muito líder, mas meu pai era da roça, o meu avô era senhorzinho Teixeira. Sim. Então meu pai sempre foi muito bruto. E se eu fui criada por ele, fui de boa, não foi sempre de boa, mas assim, cara, no final da vida meu pai, eu consegui que meu pai falasse assim, consegui não, né? Eu tive a honra de meu pai dizer que orgulho, minha filha, que eu tenho de você. Então, se eu enfrentei meu pai e consegui dobrar a fera ali, qualquer, qualquer coisa que Aham. viesse pela frente dá certo, né? Mas a questão do relacionamento com o masculino, que a gente precisa primeiro se posicionar. Você não precisa ter medo quando você vai trabalhar com um homem, independente da posição que ele esteja. E o que eu costumo dizer, principalmente nesse mercado que eu estou, de agronegócio, ou outros mercados de investimento, é que assim, culturalmente o homem tem um conhecimento, Uhum. tá? Eu não posso chegar e bater de frente porque eu sou mulher. Eu não vou bater de frente. Mas eu vou construir um cenário para que eu aprenda com ele. Eu vou Sim. construir algo para que ele me ensine aquilo que ele sabe. E aí eu vou entrando, de fato, nesses projetos e fazendo parte desse meio que para muitas mulheres é complicado. Então, é posicionamento, não ter medo e realmente estar aberto a aprender com eles e não bater de frente, porque Sim. culturalmente é assim que funciona. Eu fiz um evento para mulheres do agro aqui em Foz, que para mim ele foi muito bom, porque eu coloquei os homens para falar para as mulheres. Uhum. Na hora que eles chegaram lá, ele falou assim: mas esse lugar está muito rosa. Eu falei: pois é, é um evento de mulheres. O que é que eu estou falando aqui? Eu falei: você vai compartilhar o seu conhecimento com nós, com a gente. E aí eles mudam a chave. E aquilo que a gente acha que não é possível foi lindo, porque eles falaram com o coração. Eles falaram para a esposa, eles falaram para a filha, eles falaram para a irmã, para a mãe. Então, eles falaram para mulheres. É diferente do que ele chegar ali e fazer aquele debate para homens. Então, eles tiveram cuidado de falar. Então, até dessa forma, de trazer mais os homens para falar para as mulheres o que Sim. eles sabem, é uma questão de realmente fazer essa inclusão e você não ter medo dos espaços. Eu acho Claro, e também que está muito alinhado com a liderança, exatamente. né, de você se olhar de igual e não É, abaixo, é, né, porque nós estamos de igual para de igual igual, para igual. né, o que muda ali é isso que você falou, o conhecimento, e aí a gente se a gente tem algo para aprender, a gente vai respeitar, né, e aprender junto com eles. E depois a gente ensina. É, e depois a gente ensina, lidera, ensina. E os projetos, Gêmea? Bem, hoje eu tenho o meu projeto pessoal, Aham, tá? Que até andei compartilhando, dando uns spoilers, que é da dor ao potencial. Esse é um projeto meu que envolve palestras, workshops, mentoria, que é de fato entender qual é a sua dor e baseado na sua dor
fazer com que você leve isso para sua maior potência. Porque é através da nossa dor que a gente entende na superação até onde a gente pode chegar. E eu passei aí por alguns bocados nos últimos anos, né? E de fato, eles me fortaleceram muito para que eu pudesse ser a Gêmina que eu sou hoje. A Gêmina de um ano atrás era totalmente diferente dessa que está aqui na sua frente. Então, esse projeto vai sair, né? Uhum. Inclusive com apoio aqui do clube, do Estúdio Move, a gente vai tirar isso só do papel. Então, aguardem esse projeto. Mas a gente tem aí o Ela Lidera, que o clube está como mantenedora, que vai acontecer no dia 22 de agosto, que é um evento voltado para o empreendedorismo feminino, mas a intenção é juntar todos os movimentos e todas as mulheres, né, que queiram participar e ter uma pitada de inovação. Então, a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino, várias histórias reais, mas a gente também vai trazer essa pitada de inovação nesse evento. E o Summit Iguaçu Valley, que acontece dia 17 e 18 de setembro, que esse ano estou tendo o privilégio de estar à frente na execução como diretora de eventos do Iguaçu Valley. E é um evento que já está na sua 4ª edição, que acontece para todo o oeste do Paraná, porque faz parte do ecossistema, né, do oeste do Paraná, mas que ele vem gente do mundo inteiro, né? Então ele é aberto, público muito bacana e conteúdos bem relevantes para o momento que a gente vive hoje de crescimento do país. Parabéns. Isso que eu te perguntar, esses 2 eventos que vão acontecer, tanto Ela Lidera quanto o Iguaçu, a Tríplice Fronteira está totalmente aberta a estar no evento, já Sim, está convidada? já está convidada. O Ela Lidera, ele tem uma limitação de espaço, né? Então, Aham. a gente vai fazer ali no Sicredi Centro, agradecer a gerente lá, a Rafaela, que também é mantenedora e cedeu o espaço para que aconteça o Ela Lidera. Então, ele vai acontecer no Sicredi, ele vai ter espaço. Então, vai ter um momento onde a gente vai abrir as inscrições para participar, tá? Nesse momento, a gente está fazendo as divulgações. Logo, logo, a gente vai abrir para as inspiradoras, mas vai ter o momento das inscrições de participar. Então, é aberto, seja para você participar como Aham. ouvinte, tá ali para aprender, e se você quiser também apoiar. Então, se a mulherada aí que estiver escutando quiser participar, apoiar, levar brindes para a gente fazer sorteio, super aberto, porque é um evento gratuito e colaborativo, Ótimo. tá? E o Summit, ele é o maior evento de inovação feito por voluntários do Brasil. E, como eu falei, ele está na 4ª edição, gira em torno de 1.500 pessoas. Esse ano a gente quer trazer uma experiência muito diferente e ele acontece no Espaço Quinta das Marias, né, pelo Ótimo. 2º ano consecutivo. E a gente tem, né, em Foz do Iguaçu, o Movimento Iguaçu Valley, que acontece toda terça-feira, das 8 às 9, na CIF. Tá? Então, a gente tem todos esses atores de inovação que fazem parte do Iguaçu Valley, tá? Então, aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem a Associação Comercial, Itaipu Parktec, prefeitura, a gente tem todos os atores mesmo que se envolvem, seja governo, startups, empresas, são 54 municípios que o Iguaçu Valley está presente. E em Foz, a gente tem um movimento que acontece aí fixo toda semana, Que venha mais eventos como esse, que eu acho que venha. primordial, principalmente esse, né, que a gente está falando diretamente para as mulheres, trazendo aí a relevância, né, do Ela Lidera, a gente está falando de lideranças, então é muito bom ter você trazendo eventos como esse e que venha mais, né? Então, a data do Ela Lidera, fala de novo pra gente. 22 de agosto. Ele vai Tá. acontecer simultaneamente aqui em Foz e em várias outras cidades do país. Então, vai ser uma visibilidade muito legal, É. muito bom. E o Summit 17 e 18 de setembro. Ótimo. Então, gente, ó, fiquem atentos, tanto nas redes sociais da Gemina quanto do clube, que a gente vai colocar a data das inscrições. E para finalizar, eu queria que você falasse para você o que é sucesso. Olha, eu falei um pouco do meu propósito, né? Então, hoje eu estou alinhada que, assim, quanto mais pessoas puderem ganhar a partir do meu conhecimento, é o meu sucesso. Então, eu fiz uma reflexão no último ano muito grande sobre o que eu estou doando de mim para a sociedade como um todo, né? E eu vi que eu estava doando muito pouco. Então, o sucesso é eu estar aqui agora, nesse momento, compartilhando contigo um pouco do meu conhecimento, porque se eu guardar para mim, eu sou egoísta, né? E poder fazer com que cada vez mais pessoas se potencializem através de tudo aquilo que eu posso ensinar.
tá? Então, eu acho que para mim, sucesso é isso, é a gente estar bem, é a nossa família estar alinhada e, e a gente estar feliz com nós mesmos, né? Eu acho que esse define sucesso. O Que resto é bom. consequência. Que bom, obrigada. Assim, realmente, de fato, eu acho que voltando lá onde a gente falou, né, o alinhamento da mulher, né, trabalho, família, Sim, nós também, tanto emocionalmente, espiritualmente, alinhadas, eu acho que define nós como mulheres, é fundamental para a gente seguir a nossa vida. exatamente. É muito bom ter você aqui, né, nesse espaço. Ouvir você também é uma honra, porque eu, pessoalmente, te acho uma mulher inteligente, uma mulher inovadora. Então, é um prazer ter você aqui, Gemina, sentado Obrigada. aqui nesse momento comigo e compartilhando isso, porque eu tenho certeza que você, de fato, faz a diferença, não só na minha vida, como na vida de muitas pessoas e muitas mulheres também. Eu quero que você deixe a sua rede social, né, e deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Bem, é recíproco, tá? Obrigada. Então, não é uma troca. É uma troca de carinhos e elogios, sim, recebemos. Mas é recíproco, tá, Ju? Ju, Gi? E como mensagem é não ter medo, sabe? Eu acho que ele faz parte da nossa rotina, mas não deixar que o medo bloqueie. Então, é muito, muito complexo a gente falar que é fácil, não é, mas a gente precisa ter essa coragem, né? A coragem de enfrentar os desafios e chegar lá. Então, essa é a minha mensagem final. E de rede social é o Gemina Roden, LinkedIn, Instagram. Pode chamar que eu respondo. Então, o Gemina não, é com Gemna, né? Não tem o I, só tem eu. Então, fica aí à disposição, né? Tanto para compartilhar quanto para conectar também. Muito obrigada. Ai, obrigada a você. E para você que está assistindo Mulher, não deixe de participar do Clube Mulheres Empresárias de Sucesso e venha se transformar com a gente e com mulheres incríveis. Isso mesmo.